Quais dessas 5 armadilhas você já enfrentou ou você ainda enfrenta? Acho que uma delas você vai se identificar. Fala aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo eu vou te ensinar, vou te explicar quais são as 5 principais armadilhas que quase todo corredor iniciante passa. Se você é uma pessoa que está começando no mundo da corrida de rua, está procurando conteúdo sobre isso na internet, aí eu aqui nesse vídeo, esse vídeo é para você que ou quer começar e ainda não começou, ou que está no processo inicial. E se você já é um corredor mais experiente, assiste também, talvez você se identifique. Eu queria que você, inclusive, no final desse vídeo, escreva aqui nos comentários quais dessas 5 armadilhas você já enfrentou ou você ainda enfrenta. Acho que uma delas você vai se identificar e eu não vou só te falar quais são essas armadilhas, e sim como sair delas, como se livrar delas e conseguir treinar. O principal objetivo desse vídeo, de praticamente todos os conteúdos que eu produzo na internet, são para te ajudar a sair de um ponto A, chegar no ponto B, evoluir, conseguir vencer o sedentarismo, vencer o sofá, melhorar sua performance na corrida. Para isso que eu tô aqui. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rodrigo Bicudo, sou profissional de educação física, especialista em corrida de rua e criador do programa Bora Correr. Para eu falar sobre as principais armadilhas, eu costumo dizer isso, que são os nossos principais medos enquanto a gente é praticante de corrida, principalmente iniciante, principalmente ainda que vai começar, talvez seja o seu caso. Qual que é o medo que eu vejo dos meus alunos, das pessoas que me acompanham, que me relatam? Acho que é o maior deles. É medo de ficar cansado, né? Ninguém gosta de ficar cansado. Então, o medo de se cansar é uma coisa que às vezes te impede a correr. Pode parecer esquisito isso, né? Como assim, Rodrigo? Medo de se cansar? Para pensar um pouquinho. Tem pessoas que têm uma memória, uma lembrança da corrida lá da infância, lá da época da escola. Lembra da educação física na escola? E em alguma ocasião, em alguma aula ou em algum teste que você fez lá atrás, quando você era criança ainda, talvez tivesse corrida. E como que era a corrida naquela época para você? Era uma coisa prazerosa? Era uma coisa gostosa? Muitas vezes não. Muitas vezes era um teste ou uma competição de ter que correr muito rápido e você lembra da sensação de ficar ofegante, né? Nossa, eu fui tentar correr e aí você fala, não, mas eu tentei correr agora quando eu era adulto e também não conseguia, fiquei muito cansado, fiquei sem fôlego. Muita gente não começa ou não continua um treinamento de corrida porque tem medo de ficar cansado. E por que fica muito cansado? Porque erra na estratégia. Você não precisa, obviamente, fazer o máximo que você pode em uma sessão de treino ou fazer um teste. Vou tentar correr o máximo que eu consigo. É o pior erro que você pode cometer. Em todos os meus treinamentos online que eu passo gratuitamente para as pessoas, seja no desafio Comece a Correr, não sei se você está inscrito, né? Então esse medo de ficar cansado, você tem que tirar da sua cabeça. Você não vai ficar exausto se você for correr. Rodrigo, mas eu tenho essa lembrança. Então, apaga da memória e começa com uma estrutura diferente, uma metodologia diferente, onde você vai caminhar e vai dar pequenas corridas, pequenas doses de corrida e vai aumentando essas doses gradualmente. É justamente esse passo a passo que eu ensino lá no desafio Comece a Correr. De novo, o link está na descrição. Então esse é o primeiro medo que as pessoas têm, a primeira armadilha. Não, eu não vou treinar a corrida porque cansa demais. Vou procurar um esporte mais confortável. Aí a pessoa acaba indo talvez para musculação, que não tem nada de errado, é um ótimo esporte, um ótimo exercício, ou pode ir para um pilates e tal, mas às vezes você tem o sonho, o desejo, a vontade de realizar essa habilidade de conseguir correr. Pô, admira pessoas que correm, acha bonito, tem um sonho realmente de conseguir correr. Eu vejo isso, meus alunos me mandam, professor, eu tinha o sonho de conseguir correr 20 minutos direto, achava que era impossível. E hoje essa pessoa consegue, porque ela foi ali passo a passo, seguindo o método, seguindo o processo, acreditou que era possível correr sem ficar cansado, e esse medo de ficar cansado, ele é apagado quando você coloca essas pequenas doses de treino e o seu condicionamento físico vai melhorando. Gente, lembra que o condicionamento físico ele é construído, né? Ele é passo a passo. Você não compra numa farmácia, eu quero fôlego para correr 10 km. Não existe. O que existe é treinamento. E você evoluindo a sua capacidade cardiorrespiratória, a sua condição aeróbica, o seu VO2 máximo e tudo mais. Então, o medo de se cansar, tira da cabeça. Só você fazer um treino ajustado para você, beleza? A segunda armadilha ou o segundo medo é o medo de se expor. É o medo do julgamento. É a vergonha
vergonha. Tem muita gente que tem vergonha. Professor, mas eu tenho vergonha de começar. O que vão pensar de mim? Gente, parece bobeira isso, mas tem muita gente que passa por isso. Pessoa que talvez está sedentária há 10 anos, 20 anos, 30 anos, está muito acima do peso. Ela tem vergonha de começar. Porque quando ela começa, ela meio que tá... Olha o que passa na cabeça da pessoa. Talvez isso aconteça com você. Por isso que eu falei que esse vídeo são armadilhas, né? Armadilhas da nossa cabeça. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, então agora você vai começar? Eu te falei a vida inteira que você tinha que fazer exercício e você não fez. E aí a pessoa, para se blindar desse tipo de comentário, ela se fecha. Ela não vai. Então você que sabe que precisa começar, cara, começa. Não liga o que vão pensar de você. E a gente tem esse medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Olha, vou ser muito sincero. Vou te dar um exemplo meu, real, que não tem exatamente a ver com corrida, mas tem a ver comigo. E você que me conhece, me acompanha aqui no YouTube, talvez acompanhe minha trajetória há muitos anos, ou chegou agora aqui no canal. Inclusive, se você chegou agora no canal, aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Mas eu lembro que eu tinha muita vergonha. Gente, não é pouca, não. Hoje eu tô aqui desenvolto, falando com você, gravando vídeo, faço lives. Você pensa, o Rodrigo nasceu pra isso? Absolutamente não. Se você quiser e você buscar o meu primeiro vídeo no YouTube, dá pra selecionar, né? Os vídeos mais antigos. Pega o meu primeiro vídeo. Eu todo tímido, falando meio assim, meio pra dentro e tal. Era vergonha, era medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Eu pensava isso. O que o meu professor que me deu aula na pós-graduação vai pensar de mim? O cara era meu professor na pós e ele não grava vídeo na internet. Vou eu gravar? E eu tinha esse medo. Eu pensava, o que os meus colegas que trabalham comigo na academia, eu dava aula na academia nessa época, o que os professores vão pensar de mim? Falar, olha lá, o cara virou blogueiro agora, tá querendo se exibir, tá querendo se aparecer. Eu, tô falando de mim, tá? Eu tinha esse medo, eu tinha essa vergonha, medo do julgamento. E como é que a gente vence esse medo? Como é que você vence o medo a vergonha de colocar uma roupa? Gente, tem muitas pessoas me relatam, professor, eu tenho vergonha de colocar uma camiseta e fazer uma caminhada, porque eu tô muito acima do peso, eu não gosto da minha imagem, eu tô com vergonha, não tiro nenhuma foto, que eu me acho horrível nas fotos. A pessoa tem essa vergonha hoje. Como é que a gente vence isso? Só tem uma maneira, é com ação. Você precisa agir. Como é que eu fiquei mais desenvolto gravando vídeos? Eu acho hoje que eu tô mais desenvolto, você pode julgar, mas eu não tô com vergonha de estar gravando esse vídeo, de estar falando tudo isso pra você. Eu não tô pensando, será que vão gostar? Será que não? O que vão pensar de mim de estar falando isso? De verdade, esse pensamento já foi embora. Como que eu quebrei isso? Com ação. Eu comecei a gravar vídeo toda semana. Isso já faz 5 anos, então, claro que esse problema foi resolvido. Como é que você resolve o seu problema de vergonha de fazer uma caminhada, de vergonha de ir para uma academia, de vergonha de participar de um treinamento de corrida? Como é que você vence isso? Com ação, fazendo. Não tem jeito. Você achou que eu ia te dar uma dica mágica, né, nesse caso? Gente, vergonha é medo do fracasso, é medo da exposição. E não existe fracasso. Vou repetir essa frase, que essa frase é libertadora. Não existe fracasso, só existe resultado, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Talvez o que você tenha feito hoje te trouxe um resultado negativo, que você se considera como fracasso. Pô, eu fracassei, eu tô sem fôlego nenhum, meu condicionamento físico tá muito ruim, minha saúde tá muito ruim, meu peso tá muito ruim, minha composição corporal tá ruim. Você usou alguma estratégia durante muitos anos, talvez de sedentarismo, de má alimentação, de excesso de trabalho, de falta de sono, um conjunto de coisas aí que te trouxeram para um corpo que você não está satisfeito hoje, que você não está orgulhoso, orgulhosa dela. Aí você tem vergonha de colocar uma roupa e fazer uma caminhada, porque você pensa, o que vão pensar de mim? O que o porteiro do meu prédio vai pensar de ver eu lá sair para fazer uma caminhada? Fala assim, a pessoa lá nunca caminhou na vida, agora resolveu virar fitness. Vai lá você com a sua garrafinha, você com tênis, você com uma bermuda, uma camiseta. O que o porteiro do seu prédio, o que a sua vizinha, o que o seu marido, o que a sua esposa tem a ver com isso? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso só depende de você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Vou repetir isso, que isso é muito empoderador e é libertador também. Você não precisa da aprovação de ninguém, da autorização de ninguém para cuidar de si, para cuidar da sua saúde. A gente só precisa da aprovação de Deus, cara. E Deus já permitiu você fazer o que você quiser. Se eu tô gravando esse vídeo hoje é porque Deus permite. Eu acredito em Deus, talvez você acredite também. Tudo
tudo que a gente faz, a gente tem que não estar preocupado com isso. A gente só precisa da aprovação lá de cima, a gente já tem. Você já tem aprovação. Você não precisa da aprovação do Rodrigo para ir fazer um treino. Você precisa da sua vontade. Então, cara, a vergonha, o medo do julgamento, medo do fracasso, o medo de se expor, quebra isso com ação, com atitude frequente, constante. Eu sempre bato na tecla que o treinamento só vai dar resultado com regularidade. Então, se você treinar certinho, com regularidade, você vai colher os benefícios do exercício físico. Então, foge dessa armadilha, para de dar desculpa ou a justificativa. Eu tenho vergonha, não vou fazer. Isso é medo de se expor. Terceiro medo é o medo de fracassar, é o medo de falhar. Aí não é mais o medo da vergonha, é o medo de você não conseguir. Eu vou tentar, beleza, esse careca aí me convenceu, eu vou colocar um tênis, eu vou fazer uma caminhada, eu vou começar, eu vou sair do sedentarismo. Mas e se eu não conseguir? E se chegar uma hora e eu desistir? Como eu já desisti de tantas coisas na vida, comecei a fazer uma coisa, parei, comecei a fazer outra coisa, parei, comecei a estudar um negócio, parei, pensei em fazer um projeto assim, assado, parei. Por que agora vai ser diferente? E é um medo que você tem de não concluir, é um medo que você tem de fracassar, é um medo de falhar mais uma vez. E isso te bloqueia a começar. Você pensa, nem vou começar porque eu me conheço, eu não vou dar continuidade, eu sou fogo de palha, eu só vou a primeira semana, depois eu desisto. E isso você só consegue resolver você com você, cara, lá dentro de você. Muda essa chave, fala pra você mesmo, assim, eu não vou desistir dessa vez eu vou começar e vou terminar. O exercício físico, a vantagem do exercício é que ele não termina nunca, né? Você vai começar a praticar, vai se tornar um praticante de exercício, quem sabe um praticante de caminhada, um praticante de corrida, quem sabe um aluno do programa Bora Correr, e cara, é pra sempre. O exercício físico, ele entra na sua vida pra sempre, é um estilo de vida que vai te manter mais saudável. Exercício físico é igual banho, tem que ser uma coisa constante, igual escovar os dentes, é um hábito saudável, não dá pra começar e parar. Eu já tomei banho durante 40 anos, não preciso mais tomar. Precisa. Eu fiz exercício durante 10 anos, não preciso mais fazer, o meu corpo já tá bem treinado. Não, você precisa manutenção de exercício. O nosso corpo precisa disso. Então não fica com medo de, mas será que eu vou... Acontece com as melhores famílias, já aconteceu comigo, já aconteceu com atletas profissionais. Tem uma hora que você para de treinar, por algum motivo, de trabalho, de saúde na família, de cuidados, de falta de tempo, que pode ser uma desculpa, uma justificativa real às vezes, e você para. O que você pode fazer? Você volta. Você tem a vida inteira para fazer exercício. Então, não fica com medo de falhar, mas e se eu tiver que interromper? E se eu não der continuidade? Você retoma. Você tem o dia seguinte, você tem a semana seguinte, você tem o mês seguinte. Agora não fica esperando. Não fica esperando. Vou esperar as condições ideais. Isso é procrastinar. Então para de ficar procrastinando, ficar esperando as condições ideais. Eu só vou treinar se tiver um dia bonito. Eu só vou treinar se meu marido me fizer um elogio. Eu só vou treinar se eu ganhar um tênis novo para fazer um exercício. É tudo balela. Esquece isso. As condições ideais nem sempre vão existir. E muitas vezes elas não vão existir. Tem dia que você vai estar com preguiça, tem dia que você vai estar com sono, tem dia que você vai estar mal-humorado ou mal-humorada. O exercício físico ajuda a resolver inclusive isso. Então não fica com medo de não conseguir. Acredita que você vai conseguir. Segue o método direitinho para você conseguir. E você vai chegar lá. Tenho certeza disso. A quarta armadilha que os iniciantes passam, ou o quarto medo, é o medo de se machucar. E é um medo real, né? Não estou dizendo que é... Gente, tudo isso que eu estou dizendo para você não são apenas desculpas que você dá. Não estou te chamando de, você é um fraco, você é um fracassado. Não, são armadilhas que a gente cai. Normal, o nosso cérebro cai nessas armadilhas. Essa quarta, o medo de se machucar, ele é real. E ele precisa ser respeitado. Sim, a corrida de rua, vamos falar especificamente da corrida, ela pode machucar, professor? Eu posso fazer livremente e não tem perigo nenhum? Não, ela tem perigo sim. Você corre o risco de se machucar se você fizer com um volume exagerado, com uma intensidade equivocada. Se você está com excesso de peso, você pode correr? Você pode, com algumas ressalvas, com orientação técnica, com a técnica correta de aterrissagem do pé no chão, com absorção de impacto adequada, com fortalecimento adequado. Você pode, você deve fazer corrida de rua. Você não precisa esperar emagrecer para começar a se exercitar. É um erro que muita gente comete, fala assim, professor, eu vou começar a fazer exercício, sei lá, eu vou para musculação, ou eu vou
entrar num treinamento funcional, mas primeiro eu vou dar uma emagrecida, que eu tô muito pesado. É um erro pensar assim. Você precisa começar paralelamente. Tem até outros vídeos aqui no canal do YouTube que eu explico melhor sobre isso. Ah, será que os gordinhos podem correr? Tô muito acima do peso, como fazer? Procura esse vídeo aqui no meu canal que você vai encontrar, tem uma explicação bem profunda sobre esse tema específico. Mas você não pode ter esse medo de se machucar, porque senão você paralisa. É igual assim, não vou sair na rua porque eu tenho medo de tropeçar e machucar. Gente, tudo tem risco na vida. Tudo. Absolutamente tudo. A corrida de rua tem risco. A corrida de rua, por definição, o que é correr? Correr, diferente da caminhada, a corrida é uma sequência de salto. Então, enquanto você está correndo, você tem uma fase aérea. Quando a gente está caminhando, não, sempre um dos pés está em contato com o solo. Durante a caminhada, impacto é quase zero, né? A gente está caminhando, a gente tem um esforço ali, claro, tem uma compressão, tem ação da gravidade, tem ação muscular, tudo isso. Mas não tem um impacto de uma aterrissagem no chão. Quando a gente está correndo, tem a fase aérea. A corrida é uma sequência de salto. Quando a gente salta, a gente gera impacto no corpo. Quer dizer que isso vai te machucar com certeza? Não, absolutamente não. Você tem que usar essa ferramenta da corrida justamente para te ajudar no processo de emagrecimento. Gente, eu acho que a corrida de rua, se não for o mais, é um dos exercícios que mais gasta caloria. Um dos exercícios aeróbicos, né? A corrida é um esporte aeróbico, assim como nadar, pedalar, remar, correr é um exercício aeróbico. É um dos exercícios aeróbicos que mais gasta caloria. Então, para quem está buscando emagrecer, é a melhor estratégia que tem. Uma ferramenta praticamente de graça. Você pode fazer aí na rua que passa aí na frente da sua casa. Só que precisa de estratégia. Mas você não precisa ficar com medo, não. Eu vou me machucar. Tem gente que fala, tem gente que não sai de casa porque acha que vai, não vou sair hoje porque tá garoando e eu vou gripar, eu vou ficar doente. Pelo amor de Deus, né? A vida tá aí para ser vivida, com todos os cuidados, com todas as ressalvas, obviamente, cuidando de tudo que a gente pode cuidar. Mas você não pode deixar de fazer uma coisa achando que aquilo vai te machucar. Senão você não vai ter resultado nenhum na sua vida. Então não deixe esse medo te paralisar. Estamos falando de vários medos hoje. Esse é o quarto, né? Medo de se machucar. O quinto e último medo, a última armadilha, é o medo da mudança. E eu vou te falar, vou ser bem sincero, mudar dá trabalho. Mudar dá muito trabalho. Não vai ser moleza. Mudei o estilo de vida. Assisti esse vídeo do Rodrigo. Uau, beleza, obrigado, Rodrigo. Já mudei, já não tenho mais nenhum desses medos, eu já desbloqueei todos esses medos. Não tem esse poder mágico de atravessar o vídeo, chegar aí dentro da sua casa e promover essa mudança toda. Mas você tem que ter a consciência e lidar com isso. Tentar trabalhar aí, né? Mudar é necessário. Pensa uma mudança de casa. Não sei se você já mudou de casa, de apartamento, participou de alguma mudança. Cara, mudar dá muito trabalho. Mas normalmente a gente tende a mudar quando a gente quer uma coisa melhor. Uma coisa, ou por necessidade, às vezes você muda de cidade, às vezes você mora num imóvel e o dono do imóvel pede imóvel, você tem que mudar. Não é porque você quis mudar, mas enfim. Mas dá trabalho mudar. Mas depois que termina a mudança, fica melhor. As coisas se equilibram. Pensa numa obra. Cara, outro dia aqui perto de casa tava tendo um monte de rua sendo recapeada, né? Um monte de obra para todo lado. Quando vai ter eu não sei como é que fala isso, quando vai asfaltar de novo a rua, enfim, vamos consertar lá. E eles não consertaram não, aqui na rua de casa, eles refizeram mesmo. Depois você escreve aqui nos comentários o nome que me fugiu agora. Mas enfim, pavimentaram, sei lá, o asfalto. Antes de colocarem um asfalto novo, o que eles fazem? Vem uma máquina lá, um caminhão, sei lá como é que chama aquilo, e vem arrancando aquele asfalto velho, vem destruindo aquele piso, vamos dizer assim. Imagina você vai trocar o piso da sua casa, né? Vai fazer uma reforma, então. Durante aquele processo de mudança, fica pior. A rua fica toda esburacada, fica toda feia, fica toda suja. Depois que resolve aquela mudança termina, o asfalto fica como? Lisinho. O piso novo que você trocou na sua sala da sua casa, quando você tira o antigo, você quebra tudo, fica um caos, né? Porque é uma mudança, dá trabalho, não é prazeroso, é desconfortável, mas depois vem o resultado final. Aquele asfalto fica novinho, o chão da sua sala fica novinho. E assim é com o exercício. Então não caia no conto, não tô aqui para te contar essa mentira, não. Começa a fazer exercício, sua vida vai melhorar da água pro vinho, vai melhorar, instantaneamente. É mentira. Vai dar trabalho você conseguir as conquistas, o resultado que você quer com aquela prática esportiva
esportiva. Agora, vale a pena mudar? Vale a pena mudar. Gente, mudar dá trabalho. Não mudar também dá trabalho. Pensa você que está sedentário. Pô, você vai sair do sedentarismo para um estilo de vida ativo. Ou seja, vai sair do sofá e vai praticar exercício. Essa mudança dá trabalho? Dá trabalho. Vai valer a pena o resultado final? Vai valer muito a pena. Emagrecimento é só uma delas. Mas, cara, melhora a saúde, melhora a condição cardiorrespiratória, melhora a força, melhora o ânimo, melhora a sua autoestima, melhora a sua energia vital. Os benefícios do exercício físico são comprovadamente, cientificamente comprovados há muito tempo. Então, não vou aqui chover no molhado, né? Falar o óbvio pra você. É óbvio que é melhor fazer exercício do que ficar sedentário. Mas vai dar trabalho. Agora, não mudar, continuar sedentário, continuar sentado no sofá, continuar ganhando peso, também te dá trabalho. E não vai dar trabalho só pra você. Vai dar trabalho pra sua família. Vai dar trabalho pra sua esposa, pro seu marido. Vai dar trabalho pros seus filhos, que vão ter que cuidar de você, que vai ficar doente mais cedo. Ou quem sabe vai embora desse planeta mais cedo, porque não tá cuidando da saúde. É forte isso. Eu sei que é pesado isso. Eu não tô falando isso pra te ofender. Muito pelo contrário. Tô falando isso pra te ajudar a quebrar esses medos. Sair dessas armadilhas que, se você tá sedentário, iniciante, provavelmente com alguma delas você se identificou. A gente falou nesse vídeo de 5 armadilhas, ou 5 principais medos que as pessoas que estão inativas ou iniciantes enfrentam. Primeiro, falamos do medo de se cansar. Então, como é que você faz para não ficar cansado? Seguir um método de treino corretamente, seguir o princípio da continuidade, princípio da sobrecarga, são os princípios do treinamento esportivo, e aí um profissional de educação física que vai te ajudar nesse processo. Se você quiser contar com a minha ajuda, vai ser um prazer. Falamos do segundo medo, da segunda armadilha, que é o medo de se expor, o medo da vergonha mesmo, né? O que vão pensar de mim? O medo do julgamento. O terceiro medo, a terceira armadilha, é o medo do fracasso. E se eu falhar? E se eu falhar de novo? E se eu parar no meio do caminho? E se eu desistir? A quarta armadilha, o quarto medo que a gente falou nesse vídeo, foi o medo de você se machucar, que é um medo genuíno, um medo autêntico. Você tem que ter realmente medo. Gente, tem medo que a gente tem que ter. Você não pode ser muito louco, né? Igual uma criança. Pô, a criança não tem medo de altura, ela vai lá e põe a cabeça para fora da janela e cai do prédio. Se o prédio não tem tela, então o medo é bom. Tô dizendo que a gente não tem que ter medo de nada, não. A gente tem que ter medo, sim. O medo é uma régua que a gente equilibra a nossa balança. O medo faz a gente pensar melhor às vezes. E o medo também faz a gente agir. O medo de morrer faz a gente agir, não é? Então o medo, ele é importante. Então cuidado só com esses medos que eu tô citando aqui. São só para você ver se você se identifica e tentar melhorar eles, tá bom? E o quinto e último que eu falei, a quinta armadilha, o quinto medo, é o medo da mudança, né? Lembra dos homens das cavernas lá atrás? Cara, os homens das cavernas passaram por muitas mudanças, mas enquanto eles viviam dentro de uma caverna, às vezes esses homens das cavernas, eles não saíam da caverna porque gerações anteriores alguém tinha saído da caverna e tinha morrido, algum predador tinha pego. E esses homens das cavernas ficaram muitos anos fechados dentro de caverna, porque eles tinham aquele conceito: se eu sair eu vou morrer, se eu sair da caverna eu vou morrer. Por quê? Porque meu avô, meu bisavô, meu tetravô, quando saiu morreu, tem predadores ferozes lá fora, então ficavam lá dentro da caverna. E depois a gente sabe que hoje a gente não vive mais em caverna, né? A evolução da humanidade aconteceu. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns seres humanos lá daquela época decidiram ir buscar o novo, decidiram sair daquela zona de conforto que era aquela caverna, uma zona de acomodação, e foram buscar uma coisa diferente, aceitaram a mudança e conseguiram resultados melhores, tanto é que a gente está aqui hoje. Então, se você está aí na sua caverna do sedentarismo, do sofá, da zona de conforto e tal, saiba que você vai morrer aí dentro dessa caverna, e tem muito mais vida aí fora dessa caverna que está disponível para você, e muitas vezes de forma gratuita. Gente, para você pegar o seu tênis, dar uma caminhada na rua aí que passa na frente da sua casa, você não paga um centavo para ninguém, simples assim. Escreve aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas 5, ou se você se identificou com todas elas, ou se você gostou muito desse vídeo, pode compartilhar com algum amigo seu. Mas antes disso, se inscreve no canal, clica ali em gostei se você gostou, obviamente. Se você não gostou, pode clicar que não gostou. A internet é democrático, aceita opiniões diferentes da minha, mas o objetivo de vir gravar esse vídeo aqui é tentar, de verdade, cara, para você que tá ainda sedentário, tá na dúvida, será que eu faço exercício? Tente eliminar esses medos que estão te afrontando com relação ao exercício. Talvez isso também, esses insights que eu te falei, valham para sua vida pessoal, profissional, particular, enfim. Mas eu vou ficar feliz de saber que algum deles fez sentido para você. Então escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal, curte o vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!